Uma série intitulada Amado Timóteo. Você já leu o livro A Carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, né? Talvez você até já tenha lido, mas será que leu com atenção sobre o que é essa carta, sobre o que é que Paulo está falando a Timóteo, quais são os assuntos principais dessa carta, né? O que é que se destaca dessa carta, qual foi o propósito dessa carta? Você já se perguntou sobre isso? Sabe, queridos, a primeira carta de Paulo a Timóteo, ela foi escrita aproximadamente no ano 60 a 65 depois de Cristo, né? Então é talvez uma das últimas cartas de Paulo, né? Uma das últimas cartas de Paulo, e ela foi escrita entre a primeira prisão de Paulo em Roma e a segunda prisão de Paulo em Roma. Na Bíblia, nós só temos o registro da primeira prisão, né, que é aquela que a gente vê no livro de Atos, onde ele apela a César e ele é enviado a Roma, lembra? Aí Atos termina. Então, em Atos está falando da primeira prisão de Paulo. E essa primeira prisão de Paulo foi uma prisão com relativa liberdade, né? Na verdade, ele estava usando uma tornozeleira eletrônica, né? Naquele tempo. Então, era uma prisão domiciliar, ele podia receber visitas, ele não estava num calabouço, né? E ele acabou sendo inocentado, né? Lá em Cesareia, né? Já se dizia, rapaz, se ele não tem apelado a César, ele estava livre agora, mas apelou a César, vai ter que ir a César, né? Então ele foi a César e foi inocentado, né? E aí ele viaja, sai de Roma e viaja, possivelmente na Galácia, ele escreve essa carta a Timóteo, que estava em Éfeso. A região da Galácia hoje se encontra na Grécia, o estado grego atual, né? Mas Éfeso está na Turquia atual, que à época era chamada Magna Grécia, né? A Grande Grécia. Então Paulo está escrevendo uma carta. Alguém aqui já se comunicou por carta? Quem aqui já se comunicou por carta? Estou aliviado. Né? Então o que é que acontece? Quando a gente mandava uma carta, o que é que acontecia? A gente ia lá, escrevia a carta, colocava no envelope, colocava remetente e destinatário, selava e colocava no correio. Lá no correio eles iam analisar o CPF, encaminhavam para a pessoa, e aí aquela carta ia fazer uma viagem. Finalmente chegava na cidade, a carteira ia lá e entregava a carta para a pessoa, ela lia a carta. Depois que ela lesse a carta, talvez ela respondesse a carta, talvez, né? Aí a pessoa que enviou a carta fica esperando a resposta da carta, né? E aí passa-se um mês, passam-se 2 meses e nada da carta voltar. Era essa a realidade da comunicação interurbana, né? Lá pelos idos de 1980, né? Tinha gente aqui que não era nem nascido. Nessa época, ligar por telefone era caro. Então, quando você tinha que fazer uma comunicação mais barata, se fazia por carta. Só tem um detalhe: aqui no caso de Paulo a Timóteo, o processo ainda era mais difícil, né? Eram quilômetros que dividiam a Galácia de Éfeso. E Paulo havia edificado naquela igreja de Éfeso, hoje na Turquia, e estava preocupado porque ele ouviu falar que naquela igreja estavam surgindo algumas coisas que não eram legais. Então ele está mandando uma carta a Timóteo, porque ele conhece Timóteo muito bem. Timóteo era discípulo de Paulo, então ele sabe que Timóteo era muito novo, se achava talvez intimidado em liderar uma igreja de pessoas muito inteligentes, de pessoas muito vividas, de pessoas até mais velhas do que ele, né? Então Paulo manda uma carta para Timóteo e diz: ei, meu irmão,
deixa eu te dizer uma coisa, eu te ungi para ser líder dessa igreja. Você recebeu profecia confirmando que você seria líder dessa igreja. Ei, meu irmão, lidere essa igreja. É o que Paulo está dizendo para Timóteo. E Timóteo, recebeu essa carta. Tanto é que hoje nós podemos compartilhar o conteúdo dessa carta entre nós. E embora fosse uma carta escrita a Timóteo, nós podemos evidentemente receber as verdades dessa carta e aplicar a nossa vida. Para isso, eu quero te convidar a fazer algo um pouquinho diferente, porque normalmente a gente lê um pequeno trecho da palavra e já explica. Hoje eu quero ler com vocês todo o capítulo 1 da primeira carta de Paulo a Timóteo, tá bom? Então eu peço que você abra a sua Bíblia. Se você não tiver uma Bíblia física, pode abrir no seu celular, tá bom? Abra a sua Bíblia, mas acompanhe comigo essa leitura para você não se distrair. Se você ficar só me ouvindo, vai ficar enfadonho, né? E aí você pode se distrair. Quando você está acompanhando a leitura, fica mais fácil a compreensão, tá bom? Tudo ok? Todo mundo aí com a Bíblia aberta? Olha o que diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem e nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Essa sã doutrina se vê no glorioso Evangelho que me foi confiado, o Evangelho do Deus bendito. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a fim de que, anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo sempre. Amém. Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas ao seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre